Bom dia a todos. Antes de darmos início à apresentação, gostaríamos de agradecer a oportunidade de expormos o nosso trabalho neste congresso e, em especial, o convite pela nossa orientadora, professora Andréa Noites. Muito obrigada. Iremos então dar início à apresentação do projeto intitulado de Nível de Atividade do Coro Abdominal, Estabilidade e Orientação Postural na Posição de Pé em mulheres com e sem cicatriz de cesariana. A gestação produz uma variedade de alterações anatómicas e fisiológicas no organismo materno, com o principal objetivo de preparação para as necessidades orgânicas do complexo materno-fetal e do parto. As alterações afetam vários sistemas, nomeadamente o sistema musculoesquelético. Os músculos do coro abdominal sofrem alterações no seu tónus e na relação comprimento-tensão devido à ação hormonal e ao crescimento do feto na cavidade uterina. Tal pode resultar em alterações posturais, limitações na vida diária e atividade física, bem como dor lombopélvica. O parto pode ocorrer de duas formas. O parto fisiológico ocorre graças à ação das contrações uterinas e o bebê é expulso pelo canal vaginal. Já o parto por cesariana ocorre por meio de uma incisão, normalmente transversal, na região inferior do abdômen e abrange todos os tecidos existentes até atingir a parede uterina. Segundo Lewitt e Olsanska, a cicatriz que se forma, resultante da incisão e do processo de cicatrização associado, interfere no movimento, condicionando o funcionamento de todo o sistema motor. Uma vez que a musculatura abdominal desempenha um papel preponderante na organização da estabilidade, mobilidade e orientação do tronco e da pelvis, poderá suspeitar-se que a presença de uma cicatriz no abdômen poderá comprometer a sua funcionalidade. Com o aumento da utilização deste procedimento cirúrgico e das suas consequências na qualidade de vida das mulheres, juntamente com a ausência de literatura, torna-se então pertinente perceber qual a influência da cicatriz cesariana no sistema do movimento humano, possibilitando uma intervenção em fisioterapia mais completa e objetiva. Pretende-se então, com este estudo, investigar, primeiramente, a relação entre a presença de cicatriz cesariana e alterações do controle postural e do controle neuromuscular abdominal e lombar, a relação entre o nível de atividade dos músculos reto abdominal, transverso abdominal, oblíquo interno e multífisis lombar e as variáveis relacionadas com o controle postural na posição ortostática, e apenas no grupo de mulheres com cicatriz cesariana, analisar a relação entre a mobilidade da cicatriz e o nível de atividade muscular abdominal. Foi então levantada a hipótese de que o grupo de parto cesariana, comparativamente ao grupo parto fisiológico, apresenta uma menor intensidade do sinal eletromiográfico dos músculos referidos anteriormente, associado a um aumento da variação do centro de pressão e alterações das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral na posição ortostática. Para tal, realizou-se um estudo observacional, transversal e analítico, tendo por base as guidelines da Stroop. A população-alvo deste estudo foram as mulheres primíparas portuguesas, em que o critério de inclusão era que tivessem realizado o parto há mais de um ano. Numa primeira fase, através de um questionário, foram excluídas todas as mulheres que apresentavam condições musculoesqueléticas e neurológicas que influenciassem a ativação do coro abdominal. Mulheres também com hábitos tabágicos e histórico de dor lombar persistente prévia à gravidez e atual, assim como mulheres que apresentassem cicatriz de cesariana com uma orientação vertical. Posteriormente, já num momento de avaliação física, foram excluídas as mulheres com diástase do reto abdominal superior a 2 dedos do indivíduo, assim como fotótipos tipo 5 e 6, obesidade e todas as mulheres que se encontravam no período de menopausa. Ao nível das considerações éticas, foram cumpridos o Código de Conduta Europeu para a Integridade da Investigação, as normas internacionais e a legislação nacional, assim como a Declaração de Helsínquia. Todas as regras da privacidade, proteção de dados e comportamentos no melhor interesse das participantes foram garantidas. Este estudo obteve a aprovação por parte da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde do Porto. Para a constituição da amostra foram utilizados vários procedimentos de inclusão e exclusão. Após o preenchimento do questionário na plataforma Google Forms, foram apenas contactadas as participantes que possuíam os critérios de inclusão e que aceitaram o contacto para participarem na avaliação física presencial.
Já neste contexto presencial, foi efetuada a avaliação antropométrica a cada participante no que toca à altura, através de uma fita métrica, à massa corporal, através da balança tânita e ao índice de massa corporal. De seguida, foi entregue às participantes a escala de Fitzpatrick, que nos permitiu caracterizar o fotótipo de cada uma. A avaliação da diástase abdominal foi realizada através da palpação da distância entre os bordos mediais dos retos abdominais, tanto em repouso como durante o crunch abdominal, em 3 locais distintos. Foi também possível caracterizar a nossa amostra nas temáticas relativas aos sintomas depressivos no período pós-parto e aos níveis de atividade física nos períodos pré, durante e após a gravidez. Para isto, utilizou-se respectivamente a escala de depressão pós-parto de Edinburgh e o questionário internacional de atividade física. É importante frisar que cada investigador ficou responsável sempre pelo mesmo procedimento para evitar qualquer erro interobservador. Para a avaliação da atividade muscular, dos músculos reto abdominal, transverso abdominal e multífidos lombar, foi utilizado o eletromiógrafo Bioplux Research. Primeiramente, foi preparada a pele de cada participante para garantir a melhor aquisição possível do sinal eletromiográfico. De seguida, foram colocados os elétrodos autoadesivos de acordo com as referências descritas pelo Senium e Marshall e Murphy. Após toda esta preparação, foi analisada a qualidade do sinal para controlar a existência de qualquer interferência elétrica ou algum cruzamento de sinais que interferisse. De seguida, a recolha deste sinal eletromiográfico foi feita em simultâneo com a recolha dos dados da plataforma de pressão. A plataforma Physiosensing permitiu avaliar o deslocamento do copo na posição ortostática. Durante o teste, as participantes estiveram posicionadas na posição ortostática com os pés descalços, de acordo com as referências que estavam fornecidas pelo protocolo Body Sway. Cada participante manteve então esta posição de teste durante 60 segundos, com um período de repouso de 120 segundos entre as 3 repetições realizadas. Foram realizados ainda os testes de McGill e Sorensen para a normalização do sinal eletromiográfico dos músculos reto abdominal e transverso e multífidos lombar, respectivamente. Apenas no grupo parte cesariana foi utilizado o aderímetro modificado para avaliar a mobilidade e extensibilidade da cicatriz nas 4 direções possíveis. Por fim, em ambos os grupos foram avaliadas as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, desde o segmento C7 até S3, utilizando-se o instrumento Spinal Mouse. Mais uma vez, a medição foi feita na posição de pé e obteve-se a média das 3 medições. Anteriormente, foi realizado também um estudo piloto em mulheres nulíparas, que nos permitiu testar a aplicabilidade de todos os questionários e dos equipamentos que iríamos utilizar, bem como uniformizar todas as explicações e comandos verbais a serem utilizados no momento da recolha dos dados. Ao nível do processamento do sinal eletromiográfico, foi realizado através de software Acknowledge, e para esta análise foi utilizado o valor da média do sinal eletromiográfico obtido para cada um dos músculos após o processo de normalização. Já ao nível dos procedimentos estatísticos, foi utilizado software SPSS com um nível de significância de 0.05 e um intervalo de confiança igual a 95%. Na estatística descritiva foram apresentados valores como a mediana e os percentis 25 e 75, assim como valores percentuais. Enquanto que na estatística inferencial utilizaram-se o teste Mann-Whitney para a análise dos dados quantitativos e o teste Q² para a análise das variáveis qualitativas. Para estabelecer a relação entre as diferentes variáveis, utilizou-se a correlação de Spearman. Relativamente à caracterização da amostra, obtivemos 116 respostas, que após a aplicação dos critérios de exclusão, resultou numa amostra final de 21 respostas. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre grupos, tanto nas variáveis quantitativas como qualitativas. Pela análise da tabela relativa aos resultados da intensidade do sinal eletromiográfico, no grupo parte cesariana verificou-se uma maior intensidade do sinal do músculo reto abdominal e uma menor atividade da musculatura profunda, ou seja, transverso abdominal e multífido lombar, ainda que não existam diferenças estatisticamente significativas.
Este resultado poderá ser a expressão de um desequilíbrio na interação entre o sistema muscular local e global. Os músculos transverso abdominal, oblíquo interno e multífidos lombar são considerados músculos profundos e parte integrante do sistema muscular local. São responsáveis pelo controle da estabilidade das articulações intervertebrais e fazem parte de uma sinergia estabilizadora. Já o reto abdominal é mais superficial e integra o sistema muscular global, sendo um músculo gerador de torque e mais dependente da tarefa em execução. Segundo Lee and Key, o nível de atividade muscular e a interação destes sistemas são fatores que influenciam o controle da postura. A cicatriz resultante da cesariana poderá então ser um fator desencadeante para ocorrer um desequilíbrio entre estes sistemas, pois, segundo Broughton, Jennings e Ettinger, a acumulação de novo tecido cicatricial, com características diferentes daquelas apresentadas pelo tecido original, estão então associada a um desempenho reduzido do órgão, neste caso dos músculos. Ao analisarmos a componente da estabilidade postural, percebemos a existência de uma tendência de valores de deslocamento, elipse, velocidade e desvio padrão do COP superiores no grupo parte cesariana, tendo sido observadas diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros de deslocamento do COP, velocidade média lateral e velocidade média. Estes resultados sugerem então que o grupo parte cesariana apresenta uma menor estabilidade postural, parecendo apresentar um sistema de controle postural menos eficaz e efetivo. Esta diminuição da estabilidade poderá estar intimamente relacionada com a presença do tecido cicatricial na musculatura abdominal e toda a sua interação no equilíbrio entre os sistemas musculares, como já referimos antes. Ao analisarmos os resultados da orientação postural, não encontramos nenhuma tendência nem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, tanto ao nível da curvatura lombar como torácica. Esta ausência de diferenças pode dever-se à presença de diversos outros fatores que influenciam a orientação postural e que não foram passíveis de controlar neste estudo. Relativamente à avaliação da mobilidade da cicatriz, apenas no grupo parte cesariana, verificou-se que a mediana do valor do índice de severidade e adesão foi superior a 0,5, o que pode ser um indicativo de alguma preservação de mobilidade cicatricial. Na tentativa de estabelecer relações entre as variáveis, observou-se no grupo parte cesariana a existência de fortes correlações negativas e significativas entre as variáveis de atividade eletromiográfica dos músculos multífidos lombar e os valores de amplitude de deslocamento e desvio padrão média lateral do COP. Assim, uma menor atividade eletromiográfica deste músculo parece estar associada a valores superiores de estabilométricos. Esta relação está mais uma vez concordante com a hipótese que levantamos neste estudo, uma vez que uma menor intensidade do sinal eletromiográfico da musculatura profunda está associada a maiores erros do controle do COP e por isso a uma menor estabilidade, reforçando mais uma vez a importância do papel estabilizador da musculatura profunda enquanto sistema muscular local. Foram encontradas ainda correlações negativas significativas entre as variáveis de coativação e as variáveis de amplitude de deslocamento média lateral e desvio padrão total do COP. Isto significa que valores superiores de coativação do antagonista estão relacionados com valores mais reduzidos na estabilometria. Este resultado parece indicar que este grupo, parte cesariana, parece recorrer à estratégia de coativação do antagonista para obter a estabilidade postural, ainda que seja uma estabilidade insuficiente, uma vez que os parâmetros estabilométricos continuam mais elevados em comparação com o grupo parte fisiológico. Por outro lado, encontramos correlações positivas, fortes e significativas, entre a atividade eletromiográfica do músculo multífidos lombar esquerdo e os valores da curvatura lombar. Esta relação demonstra que valores mais acentuados de lordose estão associados a uma menor atividade muscular deste músculo, uma vez que, quando as amplitudes articulares estão desadequadas, podem gerar alterações na relação comprimento-tensão e assim o músculo fica com menos capacidade de gerar força. Por último, encontramos uma forte correlação positiva e significativa entre as variáveis de coativação e amplitude de deslocamento anteroposterior do COP. No entanto, não estaríamos à espera de tal relação.
Adicionalmente, e apenas neste grupo, calculou-se a correlação entre o nível de atividade muscular e os valores obtidos na aderimetria. No entanto, também não foi possível estabelecer nenhuma relação entre estas duas variáveis. Já no grupo do parto fisiológico, observou-se uma correlação negativa entre a atividade muscular do reto abdominal direito e os valores da curvatura torácica. Esta relação não seria expectável, uma vez que o reto abdominal tem uma ação depressora da caixa torácica e flexora da coluna vertebral devido à sua inserção, podendo então gerar um aumento da curvatura torácica. Contudo, é de reforçar que a orientação postural da coluna vertebral também é influenciada por outros fatores biológicos e psicossociais, como já referido. Adicionalmente, foram obtidas correlações positivas entre a atividade dos músculos transverso abdominal e multífidos e as variáveis estabilométricas, assim como entre a variável coativação e velocidade média do COP. Estas relações também não seriam resultados esperados, uma vez que maiores níveis de atividade muscular profunda e a utilização de uma estratégia estabilizadora como a coativação deveriam estar associados a valores de estabilidade postural mais elevados. Através deste estudo, podemos então concluir que não existe evidência suficiente para afirmar que a presença de cicatriz cesariana poderá influenciar a estabilidade postural, que existe uma relação entre as variáveis neuromusculares, estabilométricas e da orientação postural, e não foi possível estabelecer qualquer tipo de relação entre as variáveis nível de atividade muscular e os valores obtidos na aderimetria apenas no grupo de parto cesariano. Tendo em conta as limitações encontradas, para futuros estudos, sugere-se o recrutamento de uma amostra de maiores dimensões, em conjunto com a recolha de dados relativos ao tempo gestacional e à massa corporal do bebê à nascença. Seria também importante a utilização de critérios de inclusão e exclusão mais restritos, no sentido de controlar as variáveis de confundimento e permitir a reprodutibilidade dos dados. Simultaneamente, poderia ser um complemento à avaliação de outros conjuntos posturais ou tarefas funcionais para verificar se a exigência da tarefa altera ou não os resultados obtidos, assim como a avaliação dos restantes músculos constituintes do coro abdominal pela sua relação funcional. Poderá ser relevante investigar as alterações decorrentes da gravidez, adicionando um grupo de nulíparas ao estudo, assim como criar subgrupos dentro do parto fisiológico, como por exemplo, com e sem recurso à instrumentação e com recurso à episiotomia. Por fim, é importante referir que os instrumentos utilizados apenas nos permitiram avaliar alguns dos componentes que definem o controle postural. Damos então por finalizada a nossa apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.